Qual investimento é melhor, ação ou fundo imobiliário? No vídeo de hoje a gente vai entender qual das duas é melhor, mas se você está investindo, você quer investir na bolsa de valor, você tem que entender que os ativos eles não são rivais, eles são um potencializador para os seus investimentos, não rivais. Então não adianta ficar escolhendo um ou outro, mas vale a pena você lembrar que se você errar nisso aqui que eu vou te falar hoje, você pode estar acabando com os seus resultados. Tem gente que jura que só fundos imobiliários são bons, dão dinheiro, e tem outros que acham que só as ações dão dinheiro e só elas prestam. Hoje eu vou trazer no vídeo de hoje com dados, informações, o que vale mais a pena para sua carteira, que é isso que importa, não é só ficar achando que isso vale mais, isso vale mais, e no final você não sabe para que serve aquele ativo e se vale a pena na sua carteira. E se você está começando, pode ser que um desses ativos ele dê uma sensação melhor no curto prazo de investimento, de achar, saber que está investindo e achar que está fazendo um negócio bom. E vamos começar agora. E o que é uma ação e o que é um fundo imobiliário? Uma ação é simplesmente um pedaço de uma empresa. Se você compra, você vai virar sócio dessa empresa. Fundo imobiliário, conhecido como FIIs. Se você comprar uma cota de um fundo imobiliário, que seja, ele é tanto imóveis como galpão logísticas, shoppings, entre alguns imóveis também. Mas tem esses dois que são de tijolos e tem a segunda que é recebíveis imobiliários, que trabalha com juros, com empresas que pedem dinheiro emprestado. Os imóveis dão e acaba retornando esses juros e os fundos imobiliários distribuem os lucros para os acionistas. E ambos deles são listados na bolsa de valor. Uma curiosidade rápida é que os fundos imobiliários eles são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro para os acionistas. Então de 100% ali de lucro que a empresa teve, 95% é distribuída para os acionistas. 5% fica para pagar funcionário, para reinvestir no negócio e acaba sendo um negócio um pouquinho ruim porque a empresa não consegue crescer, aquele fundo imobiliário não consegue crescer. Vamos falar agora sobre as vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles distribuem os lucros todos os meses, sendo assim dando uma sensação de renda passiva mensal. Tem uma menor volatilidade também, então não tem tanto aquele sobe, desce, às vezes é um pouquinho assim, mais retinho, não puf, 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 puf. Terceira, previsibilidade. Então você vai saber quanto vai estar mais ou menos, principalmente naqueles fundos de tijolos que são mais fáceis de prever. Quanto vai estar o valor da cota, quanto vai ganhar de dividendo, quanto dividend yield vai ganhar por mês. Então é fácil a gente prever nesses fundos de tijolos. As desvantagens dos fundos imobiliários. Eles não podem pegar mais de 10% para reinvestir em si mesmo, então acaba não crescendo tanto. Então tem um crescimento pequeno, isso é ruim porque as cotas não conseguem se valorizar por conta disso, porque 95% precisa ser dado para os acionistas. Menor valorização patrimonial também e é mais exposto a crise no mercado imobiliário, que tem bastante aqui no Brasil. Essas são as desvantagens dos fundos imobiliários. As vantagens das ações agora. Elas podem crescer, elas não são amarradas, são bloqueadas, elas podem ter um crescimento bacana. Então, ela vai se reinvestindo e vai se valorizando cada vez mais. Tem até uma dupla possibilidade de crescimento ou de pagar dividendo. Então, ela pode ser meio termo. Ela pode tanto crescer, tanto pagar dividendo. E algumas até pagam bons rendimentos, tipo bancos, energia, que não tem mais para onde crescer tanto, e acaba pagando bastante dividendo no ano, tanto uma Taesa, tanto um Banco do Brasil, tanto uma Engie, que podem valorizar até os acionistas com isso. E de 100% ali do lucro que ela tem, às vezes ela bota 70% para os acionistas, 30% para crescimento, ou 20% para crescimento, 50-50, ou 30-30 e paga o resto que precisa. As desvantagens das ações, elas são mais voláteis, então você pode estar ganhando num dia e perdendo no outro, e perdendo bastante. Segundo, tem uma menor previsibilidade nos seus dividendos. Então a gente não sabe quando vai cair, de certeza mesmo, porque elas não são obrigadas a pagar. Os fundos imobiliários já não, a gente tem certeza que a gente vai receber aquele aluguel todos os meses. As ações não, a gente nunca sabe quando vai pagar. Se ela botar lá tudo certinho, pode ser que um ano não pague certinho igual ela estava pagando todos os meses, porque ela não é obrigada a fazer isso. Terceiro, ela é difícil para os iniciantes começarem a investir nela. Por quê? Porque tanto da volatilidade, tanto da complexidade de investir nas ações, porque tem que estudar um pouquinho mais. No meu caso, eu acho que tem que estudar um pouquinho mais em ações do que fundos imobiliários. Fundos imobiliários é mais fácil de analisar do que algumas ações. Então é difícil para o iniciante estar lidando com esses estudos e também com as quedas livres que as ações dão e os fundos imobiliários às vezes não dão. Fundos imobiliários tendem a se valorizar como ações, fundos de tijolos tendem a se valorizar no longo prazo, como galpão logística, prédios, shoppings, tendem a se valorizar um pouco
no longo prazo, que sejam imóveis bons e bem localizados. FIIs como CRIs ou LCI não tem uma valorização muito boa, porque eles estão mais pensando em renda, então eles não se valorizam tanto. Pensa assim, que você tem uma kitnet, a tua casa lá que está sendo alugada, ela pode se valorizar. Tu compra ela assim por 100 mil reais, essa tua kitnet. Daqui passa uns anos, uns 10 anos, ela está valendo 200 mil reais. Tu teve uma valorização? Teve. É a mesma coisa com os fundos de tijolos. Aqueles galpões, aqueles shoppings se valorizam ao longo prazo. Então o resumo final desses dois é que os fundos de tijolos eles podem se valorizar sim ao longo prazo, e o fundo de papel, ele é tipo uma renda fixa turbinada. E passando agora para dois tipos de ações que a gente pode escolher. A gente só tem que saber o que nós estamos fazendo. Então, bota aí, ações que pagam bons dividendos. Taesa, Banco do Brasil, Engie, pagam bons dividendos. Se vocês irem lá no Investidor 10 ou no Status Invest, vocês vão ver que paga lá o dividend yield por ano. Paga mais que algumas empresas. Essas empresas estão mais focadas em valorização, às vezes estão ruim da perna, também tem que analisar isso. Mas, às vezes, elas estão focadas mais em valorização, como VEG, Vale, Magazine Luiza, que só pensam em crescimento às vezes. Pensam em pagar dividendos daqui a anos e anos, Luiz. Mas assim, hoje, e daqui a no curto prazo, estão mais focadas em valorização da empresa. Elas se reinvestem, elas não pagam para você, elas se reinvestem para a cota subir mais e está valendo mais. Então a primeira, ela é focada ali para a sua renda, para você estar recebendo renda todos os meses, mensais, segmentais, bimestrais, semestral. E a outra é focada na sua valorização da sua carteira, crescer mais. Uma estratégia inteligente que tem gente que é contra é misturar ambas. Não ficar só focando em uma. Misturar, diversificar para ter uma carteira mais inteligente e mais voltada ao longo prazo também. E na minha opinião, para quem está começando, e para ter aquele gostinho de, eu estou investindo, eu estou recebendo dividendos, eu estou me valorizando aqui no mercado, qual é melhor? Qual eu acho melhor para o iniciante começar? Para mim, fundos imobiliários, que pagam todos os meses, pingando ali na sua conta, foi quando eu comecei com R$57 ali na bolsa. Estou com o meu dinheiro investido, vai pingar todos os meses com aqueles fundos imobiliários, mas assim, cada um com o seu. Para mim, é esse que vale mais a pena para quem é iniciante. Estudar os fundos imobiliários e aprender. Depois vai começar a ir para as ações, porque as ações elas podem ser frustrantes para quem começa a investir na bolsa. Uma dica de hoje, se você é iniciante e quer começar a investir, comece ali pelos fundos imobiliários para ser mais agradável. Eles podem ser um pouquinho mais agradável, como eles pagam dividendos todos os meses, são mais fáceis de investir. E depois você vai botando sua participação um pouquinho em ações, com foco em valorização ou até mesmo dividendos. E qual desses dois investimentos é melhor? A gente tem que parar com esse negócio de achar que um é melhor que o outro, ser do time ação, ser do time fundo imobiliário. Não, você tem que fazer o que é melhor para sua carteira e ver qual é o melhor investimento que cabe ali. Se você gosta de valorização, você vai ali investir em ações, umas ações de valorização. Se você gosta de dividendos, você pode investir em ações que pagam dividendos, que tem um pouco a subir. Ou você pode pegar fundos imobiliários, que também tendem a subir um pouquinho, fundos de galpões, de renda mesmo, que vão subir um pouquinho, mas estão ali pagando juros todos os meses. Então, como se você tivesse um aluguel, comprando uma casa e botado para alugar. A pessoa vai te pagando todos os meses. Não é isso que muita gente faz? Então pode ser um investimento bom também. Então, ambos podem ser bons. Vale de você ver o que é melhor para sua carteira. Qual eu acho que é o ideal? É diversificar com um propósito certo. Então a pergunta não é qual é melhor, é qual é a melhor para você no momento da sua vida financeira agora. Aí você vai saber sim qual é a melhor. E pessoal, como vocês podem ver, trocamos um pouquinho de lugar do vídeo de hoje. Já estou arrumando mais coisas para começar, comprei algumas coisinhas. Estou no começo do canal, então se inscreva aí no canal para estar ajudando. Deixe seu like. E pessoal, por favor, comenta alguma coisa aqui que vocês querem, o que vocês acham que é melhor, ações ou fundos imobiliários.